Segunda Reis 6, vamos ler a partir do versículo 8. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de quê? De cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere estes homens com cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Amém, queridos? Aleluia. Que faremos? Esse é o título da mensagem. Amém, irmãos? Às vezes nos colocamos em situações que fazemos essa pergunta, não é? O que faremos? Como agiremos? Né? Como vamos, né, prosseguir daqui em diante, mediante essa situação? Amém? E nós temos falado, irmãos, sobre o abrir os olhos, né? Temos trabalhado aquela questão aquele texto de Efésios, a oração de Efésios, capítulo 1, que diz que Paulo ora para que o Senhor abra os olhos do nosso coração. Amém? E se você lê antes, né, os versículos antes, você vai ver ali muita coisa que nós precisamos ter os olhos do nosso coração abertos. Amém? O apóstolo Paulo recebeu do Senhor, né, o evangelho da graça de Deus, algo novo que o Senhor reservou para aquele tempo, e deu ao apóstolo Paulo, né, esse privilégio de trazer o evangelho da graça de Deus. Amém? Escondido, né? E quando nós começamos a conhecer o evangelho da graça, nós vemos muitos textos na palavra de Deus, né, no Antigo Testamento, falando a respeito, né, que a gente faz aquela alusão à graça de Deus, né? Então, queridos, o apóstolo Paulo recebeu do Senhor esse privilégio de receber o evangelho da graça de Deus. Então, realmente nós precisamos ter os nossos olhos espirituais abertos. Amém? Para que a gente possa entender. Amém? Porque às vezes a gente fica assim, até mesmo no Velho Testamento a gente vê tantas coisas acontecer. Olha Eliseu. Amém? Olha Eliseu. E nós às vezes nós temos, nós não temos ousadia para pedir, né? Eliseu teve a ousadia de pedir a Elias unção dobrada do que estava sobre ele. Olha que Elias já fez, né, maravilhas, né? E ele teve a ousadia de dizer: eu quero unção dobrada do que está sobre você. E muitas das vezes a gente não tem essa ousadia de pedir ao Senhor, né? Senhor, eu quero viver aquilo que o Senhor já conquistou para mim.
Amém? Eu quero viver. Às vezes vem um homem de Deus que você se identifica. Amém? Dentro do seu ministério. Por exemplo, vem um profeta. E você tem uma veia profética na sua vida. E você está vendo aquele homem ali, cheio de unção e tal. Coloca a tua mão sobre mim, eu quero. Divide essa unção aí, que está sobre a sua vida. Amém? Mas nós somos tão tímidos. Somos tão tímidos. Poderíamos estar fazendo muitas e muitas coisas, muitos sinais e maravilhas. Amém, queridos? Mas nós somos tímidos. Amém? Podemos fazer isso na nossa casa. Quantas vezes, a gente está ali acometido por uma enfermidade, um filho, uma filha, um marido, a esposa, E a gente fica logo desesperado, A gente tem um medo de morrer danado, Aí doença, a gente associa doença com morte, a gente já fica desesperado. Amém? Então a gente, ao invés de a gente dizer assim, se voltar para o Senhor, a gente pergunta algo, já tomou o remédio? Meu Deus do céu, É a primeira coisa que a gente pergunta, irmãos. Entenderam? Eu estou me incluindo nessa. É a primeira coisa. Por quê? Porque a gente não conseguiu ainda renovar a mente, irmãos. Quando eu paro para pensar que Deus diz que os seus pensamentos e os seus caminhos são maiores, são grandiosos, e eu posso, e pelo Espírito Santo foi revelado a nós, alguns dos pensamentos de Deus, que eu acho que não todos, porque senão Deus não é Deus. Deus tem pensamentos que eu creio que não foram revelados, Mas a gente, ao invés de pedir, Meu Deus do céu. Às vezes eu fico parada pensando, meu Deus, são tantas palavras grandiosas, gloriosas, essa mesmo que nós acabamos de ler. Às vezes a gente fica assim pensando que é manga, gente, não. São as mangas. Então às vezes a gente fica, eu fico parada pensando, dizendo, meu Deus do céu, por que um Deus tão grandioso, tão glorioso, veio morar em mim? E para quê? Para quê? Com que finalidade, com que propósito, com que objetivo Ele veio fazer isso? Amém? E nós vivemos, irmãos, tão aquém daquilo que Deus tem para nós. Tão aquém. Porque nos falta o que? Revelação. Nos falta os olhos do coração iluminados. Às vezes a gente escuta uma palavra várias e várias vezes, mas a gente só escuta. A gente não para meditar, não para ver, para olhar, para pedir, para ler a palavra de Deus debaixo da oração do próprio apóstolo Paulo. Senhor, abre os olhos do meu coração, do meu entendimento. Amém? Foi o que o profeta fez. Olha, quantos livramentos nós vemos no povo de Israel aqui nessa mensagem. Amém? Porque aquilo que o rei falava lá no seu quarto, o Senhor revelava a Eliseu. E Eliseu ia lá, rei de Israel, não passa por aqui não, que tem uma emboscada. Não passa por aqui não, que tem uma emboscada. Amém, irmãos? Diga para o seu irmão, esse é o nosso Deus. Esse não é o Deus de Eliseu, não, esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que enviou o seu Filho a este mundo, que nos comprou, que nos deu o seu Espírito, que nos iluminou. Esse é o nosso Deus. Amém? E quantas vezes nós somos pegos de surpresa? Quantas vezes? Amém? Quantas vezes? Porque nós achamos que nós podemos. Nós achamos que nós somos todo-poderosos, Que nós entendemos, que nós podemos nos livrar. Irmãos, tem coisas que vêm e que enganam. E só quem pode nos livrar desse espírito de engano, de confusão, é o Senhor. Só Ele pode. Amém? Mais ninguém. Só Ele. Te livrar das armadilhas de Satanás.
de coisas que chegam, que às vezes parece bonito, né? Ele sempre parece bonito, sempre parece legal, sempre parece como uma solução. E o que acontece? Você embarca numa canoa furada. Amém? Porque não tem os olhos do coração iluminados. E não tem porque não pede. Não tem porque não renova a sua mente. Não tem porque não se debruça na palavra. Amém, irmãos? Às vezes você está lendo uma palavra, você parece que não está acontecendo nada. Na hora certa o Senhor te lembra a palavra. Às vezes na hora de uma emboscada, Deus diz, olha o que eu te falei. Acorda. Amém, irmãos? Porque aquilo que você medita, meu irmão, aquilo que você medita, aquilo que você se debruça para aprender, fica registrado. Não é tempo perdido. Às vezes a gente desiste, poxa, estou orando, você está abrindo a sua boca? Você está falando? Você está confessando a palavra? Então você aguarde, porque algo está acontecendo. Algo está acontecendo. Quantas vezes nós pedimos uma bênção ao Senhor, né? E às vezes nós esquecemos. Amém? Quando a bênção chega, você diz, caramba, eu pedi isso ao Senhor. Não é assim? Às vezes não acontece isso com a gente. Caramba, eu pedi isso ao Senhor. Pensei que ele tivesse esquecido. Porque eu já esqueci. Amém, irmãos? Mas ele não esquece. Amém? É abençoador. Amém, querido? Então vamos voltar aqui para esse texto tremendo, maravilhoso, né? E tem algumas coisas que eu quero ver com os irmãos aqui. A primeira coisa que me chamou a atenção, queridos, porque eu não sei se vocês sabem, mas oração é guerra, irmãos. Amém? Oração é arma de guerra. A gente não ora porque a gente não tem o que fazer. Amém? A gente ora porque a gente sabe que é um caminho. Certo? Porque senão o Senhor não tinha nos ensinado a orar. E os discípulos viram tanta importância na oração, que o que eles pediram ao Senhor? O que eles viam? Viam o Senhor, ia lá no monte, quando ele descia com a revelação. O mestre vai orar, quando ele desce cheio de fogo, cheio de unção, cheio de revelação. Senhor, ensina-nos a orar. Não é mesmo? Ensina-nos a orar, Senhor. Né? Nós também queremos isso. Queremos, né, fazer maravilhas, fazer o que o Senhor faz. Amém? Aleluia. Mas o Senhor veio, né? Disse assim, né? A oração tem que ter uns ingredientes a mais. Amém? Tem que ter unção, tem que ter entendimento. Amém, irmãos? Precisamos orar com entendimento, que é o que eu tenho dito. Às vezes a gente abre a boca para orar. Amém. Aí depois a gente reclama que não recebeu nada. Por quê? Porque oramos sem entendimento. E o que nos traz entendimento é a palavra de Deus. Então algo muito importante para mim, que me chamou muita atenção nesse texto, foi saber que o Senhor, quando abre os nossos olhos espirituais, Ele traz para nós, Ele tem essa capacidade de trazer para nós aquilo que nós entendemos. Amém? Só que às vezes Ele coloca um ingrediente a mais, como Ele fez aqui. Né? O moço acorda de manhã cedo, vê os cavalos e os carros de guerra, fica desesperado e diz, meu Senhor, o que faremos? Diz ele para Eliseu. Né? Ele diz, não se preocupe, não tenha medo. Né? Não tenha medo. E é o que acontece conosco, irmão. Né? Nós não desesperamos, nós realmente ficamos com medo quando acontece alguma coisa, porque a gente já pensa no pior. Né? O que o moço de Eliseu deve pensar? Vão fritar a gente aqui. Amém? E olha só, um exército para pegar um homem só. Só que este homem não era um homem comum. Não era um homem comum. E eu não sei o que eles pensaram para mandar um exército todo pegar Eliseu. Né? E quando os olhos do moço de Eliseu é aberto, acontece algo extraordinário. Ele vê os mesmos cavalos,
os mesmos carros, mas só que os carros eram de fogo. Aleluia. Amém, irmãos? Só que os carros eram de fogo. E Eliseu disse para ele, aquele que está conosco, aqueles que estão conosco, são mais numerosos do que esses aqui. Aí, né? Eu vou ter que crer aí na palavra do profeta. Esse Senhor, abre os olhos para que ele veja. E realmente ele testificou. Porque a pior coisa do mundo é você caminhar com uma pessoa que não tem a mesma fé que você. Pegue isso, que isso aqui não está no script não. Pegue isso. Porque quando você caminha com uma pessoa que não está na mesma fé que você, ela vai te atrapalhar. Jesus fez isso várias vezes. Não, tira esse pessoal daqui, eu vou entrar só com esses, eu vou orar só com esses. Por quê? Porque a pessoa incrédula, a pessoa medrosa, ela te atrapalha. Amém? Você vem com uma palavra de fé, ela faz o quê? Um balde de água fria em cima de você. Amém? Então, Eliseu, esse meu moço tem que crer como eu. Senhor, abre os olhos dele. Abre os olhos dele para que ele possa ver o que eu estou vendo. Amém? E o Senhor abriu os olhos do moço. Amém? Então é isso que nós precisamos. Como eu falei, com certeza o apóstolo Paulo conhecia essa palavra. Amém? Porque há algo no mundo espiritual que nós não conhecemos, nós não vemos. Nós somos deste mundo. Amém? Nós somos desta dimensão. Amém, queridos? Só que o Senhor, quando nos salvou, quando nos chamou para si, Ele nos colocou em outra dimensão. Amém? Estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Se nós não crermos nisso, irmãos, se nós não cremos naquilo, né, no Deus que nós servimos, naquilo que nós lemos na palavra de Deus, amém? Precisamos crer, e para isso, nós precisamos nos dedicar à leitura da palavra, sempre com oração. Senhor, ilumina os olhos do meu coração, eu preciso entender o que eu estou lendo. Amém? Não tem problema nenhum você perguntar a outra pessoa, um irmão mais velho, até mesmo um pastor, não tem problema nenhum. Mas é tão gostoso quando você pergunta o Senhor e o Senhor te fala, não é? Não é bom? Quantas vezes a gente lê uma palavra, tem um entendimento, aí a gente fica com medo de falar, porque você não sabe muito bem se aquele entendimento é claro. Daqui a pouco você vai o quê? Às vezes você vai ler a Bíblia, às vezes você vai ler um comentário, às vezes o pastor prega, quando você, caramba, aquilo lá, viu? O Senhor me iluminou. Era isso mesmo, foi esse o entendimento que eu recebi. Então é muito importante, irmãos, nós temos entendimento daquilo que nós lemos. Nós precisamos ter entendimento daquilo que nós fomos chamados, né? A nossa vocação, como o apóstolo Paulo, né? Manda nós orarmos, né? Para nós sabermos qual é a nossa vocação, qual é o nosso chamado. Olha só que orações importantes, né? Que orações importantes que o apóstolo Paulo nos ensinou a fazer e que pedidos valiosos que ele mandou nós orarmos e pedirmos ao Senhor. Amém? Então é algo muito interessante, mas muito interessante mesmo. E Eliseu teve assim algo muito interessante, porque ele ora ao Senhor que fira o exército arameu de cegueira. Amém? E daí você diz assim, mas para que isso? Para que eles não me vejam? Ele até usou essa estratégia, se você leu todo o capítulo, você sabe, né? Diz que ele pega os cegos, né? E diz assim, ó, esse caminho que vocês estão indo não está certo não. Eles não sabia quem era que estava falando, estava cego, né? Pegou o povo pela mão e enfiou lá na cidade de Samaria. Quando chegou na cidade de Samaria, sabe o que ele fez? Ele pediu a Deus para abrir os olhos deles. Olha que homem intrépido. Mas ele não estava em Samaria com o pessoal? Aí pediu a Deus para abrir os olhos dele. E Deus abriu os olhos deles. Olha só, gente, que intimidade, que nível de intimidade, de comunhão com Deus. Senhor,
coloca a cegueira neles, agora tira a cegueira. Amém? E quando ele se viu, quando o rei de Israel viu, estava lá com o povo lá, no meio deles lá, e ele pergunta, e ele usa um termo tão interessante que ele chama o profeta de pai, não sei se vocês perceberam na leitura. Ele fala assim, pai, o que faremos? Vamos matá-los? Ele diz, não. Dê de comer. Olha só, gente, isso aqui foi algo porque quando eu li na segunda-feira, quando eu fiz a gravação para segunda-feira, eu não li tudo, né? E ontem, quando eu estava lendo essa passagem toda, eu achei algo sobrenatural. Vamos seguir aqui com a leitura? A partir do 18, depois do 18, 19. Vamos lá. Eliseu lhes disse, este não é o caminho, nem esta cidade que procuram. Sigam-me e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria, ou Samaria, como alguns dizem. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse, Senhor, abre os olhos destes homens para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhes os olhos e eles viram que estavam dentro de Samaria, ou Samaria. 21. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu, devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? 22. Ele respondeu, não. O rei costuma matar prisioneiros que captura com a espada e o arco? Ordena que lhes sirvam comida e bebida e deixe que voltem ao seu senhor. 23. Então o rei preparou-lhes um grande banquete e, terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Amém, irmãos? Olha só, algo poderoso aqui. Nem sempre, quando Deus te entrega o inimigo na mão, é para você matá-lo. E isso aqui me fala da graça de Deus. Amém? Porque quando você prende o inimigo, né, pega o inimigo, você pega para matar, para ele não te perturbar mais. Não é isso? Isso aqui não vai me perturbar mais, está morto. Amém? Mas o Senhor sabia que não estava todo mundo ali, né, gente? O rei não estava ali, não estava todo o exército ali. Então, o que fazer diante de uma situação dessa? Trata-os muito bem. Dê a eles de comer e de beber. Amém? Amotou a brasa na cabeça do teu inimigo, que é o que diz a palavra de Deus. Amém? Amontou a brasa na cabeça do teu inimigo. Não pague com a mesma moeda. Amém? Exatamente. Amém? Então, quando o pessoal deve ter chegado lá, que o pessoal é doido. Primeiro deixou a gente cego, levou a gente para dentro da cidade deles, deu a gente de comer e de beber. O rei falou assim, vou invadir o território de Israel depois disso. Pronto, acabou a guerra. Amém? Diga assim para o seu irmão, com sabedoria, nós ganhamos a guerra. Amém? Diga para ele, nem sempre, quando o inimigo chega até você, é para você destruí-lo, mas sim para salvá-lo. Amém? E nós precisamos ter esse entendimento. Amém? Às vezes a pessoa está ali, queridos, né? Aí você vai com uma palavra de sabedoria. Amém? Você vai com uma palavra de amor. Você abranda o coração. Amém? E ao invés de você entrar numa guerra, você sai dela. Porque você usou a sabedoria de Deus. Então eu vejo nesse capítulo aqui, né? Nesse capítulo que nós lemos, desde o versículo 8, capítulo 6 de 2 Reis, eu vejo um homem, né, buscando o tempo todo a sabedoria de Deus. Um homem que tem comunhão com o Senhor e ouve a sua voz. Aí eu te digo, será que nós, né, vivendo no tempo da graça, vivendo
com superiores aliança. Será que nós não podemos viver assim? Nos antecipando do mal, o Senhor falando conosco. Mas para isso, queridos, nós precisamos nos entregar ao Senhor. Precisamos deixar que o Senhor quebre a nossa cervical. Precisamos deixar de ter dura cerviz. Está entendendo? Precisamos deixar a carne de lado, como nós vimos hoje. Para vivermos no Espírito, precisamos deixar a carne de lado. Para ouvirmos o Espírito, precisamos deixar a carne de lado. Amém? Aqui eu estou sempre atenta, sempre atenta, sempre atenta. Amém? Eu ia até contar um testemunho aqui, mas depois eu conto para vocês, né? Porque a gente está filmando aí, depois é um testemunho assim que eu ainda não vou liberar só depois. Amém? Vou liberar depois, porque eu já estou contando como vitória. Amém? Já estou contando como vitória. Então depois eu vou liberar. Amém? Então, queridos, nós precisamos andar com sabedoria. E com muita sabedoria. Amém? E nós não temos essa sabedoria em nós mesmos. Porque o Senhor é que nos dá sabedoria. Amém? Aquele que tem a sabedoria habita em nós. Mas nós já descobrimos que ele é o quê? Um cavaleiro. Amém? Se você não perguntar, ele não fala. Amém? Então você precisa ter comunhão com ele. Você tem que saber quem você é. Quem eu sou? Filha de Deus, filho de Deus. Né? O Espírito Santo habita em mim. Né? Então eu posso viver em sabedoria. Amém? Eu posso viver em sabedoria. Posso viver. Eu estava falando, até conversando com o Marcelo, na sexta-feira lá na casa dele, quando eu fui fazer a unha, eu estava conversando com ele. Então veio uma história de sair da casinha. Sair da casinha para quê? Não estava conversando, Marcelo? Sair da casinha para quê? Amém, queridos? Sair da casinha. Antigamente, já existia o que se existe hoje. Vocês sabem do que eu estou falando. Mas as pessoas eram na dela. As pessoas eram tranquilas. Amém? Aí você está falando assim, você está incentivando a hipocrisia? Não. Porque quando você abre a boca e declara, acontecem algumas coisas. Amém? Você perde a vergonha. Você perde o medo. E você dá a ousadia a Satanás para tocar mais e mais na tua vida. Amém? E por isso é o que eu acho que tem muita gente perdendo. Até mesmo no nosso meio. Porque chegam pessoas com problemas, irmãos. Chegam pessoas com problemas. E a gente sabe que cada vez mais vai chegar pessoas com problemas. Amém? Mas elas estão cada vez mais com problema, por quê? Porque elas resolveram sair da casinha. Resolveram abrir as portas. E abre as portas, meu irmão, não é só para pessoas invadir a sua vida, não. Para os demônios também invadirem a sua vida. Amém? Por que eu tenho que dizer, a vida não é minha, ninguém tem nada a ver com isso? Ninguém tem nada a ver com isso, o diabo tem sim. Ninguém tem nada a ver com isso? O diabo tem sim. Porque ele invade, ele se mete na tua vida sem você pedir. Está entendendo, queridos? Então, é falta de sabedoria o tempo todo. A gente está vendo falta de sabedoria o tempo todo. Precisamos ter sabedoria. Nós que somos mães, somos pais, precisamos ter sabedoria. E quem é que vai nos dar sabedoria? O Senhor. E às vezes a gente acha que tem. Às vezes a gente acha que tem. Amém? Quando a minha neta nasceu, a primeira, eu cuidei dela. Eu que cuidava dela, eu que ficava com ela. Sabe o que eu fui fazer, queridos? Eu fui ver Super Nani. E uma vez eu escutei uma pessoa dizer para mim assim, fulana de tal mandou eu ver Super Nani. Por que eu vou ver Super Nani? Está pensando que eu não sei criar meus filhos? Não sabe.
Se não pedir sabedoria a Deus, se não ler a palavra, se não comprar bons livros, não sabe. E outra coisa, este mundo é enganoso. E a gente às vezes recebe mais informação do mundo do que informação da palavra de Deus. E a gente acha que é tudo muito legal. Eu vou colocar um vídeo que eu recebi. Eu vou colocar um vídeo lá no grupo da igreja. Que é algo muito interessante, né? Para quem não tem filho adolescente, já vai se preparando. Amém? Porque ele fala com maior facilidade a respeito dessa região que nós temos aqui. Que ele disse que só é formado aos 25 anos. Eu vou mandar para vocês, porque ele fala melhor que eu ele tem entendimento, eu não tenho, né? Então ele fala dessa região. Ele disse que às vezes, quando a gente está tentando pensar em alguma coisa, a gente fica assim, ó, a gente não sabe por quê. E ele diz, o que ele diz? Que nós achamos que os nossos filhos, antes disso, têm capacidade de tomar atitude e decisões. Não tem. Aí eu mandei o vídeo para o Daniel, falei, Daniel, olha só, a gente continua falando esse versículo, né, que a gente erra por falta de conhecimento. A gente erra por falta de conhecimento. Amém? Quem quer esquentar hoje a cabeça com um filho de 15 anos, 16, 17, 18 anos? Mas a gente tem que esquentar. Olha só, enquanto você não fizer 25 anos, não tiver com isso aqui teu formado, você vai sentar e vai ouvir. Amém? Você vai ser orientado. Amém? Quem come do meu pirão, leva do meu cinturão. Você vai ser orientado. Amém, irmãos? Não podemos deixar. Nós estamos vendo aí um exército de crianças abandonadas. Amém? E as escolas viram isso. E até dentro das igrejas já viram isso. Já tem gente filtrada nas igrejas ensinando aquilo que não deve. Por quê? Porque a gente confia os nossos filhos, né, mais na escola, né, que elas passam mais tempo na escola. Não podemos confiar, irmãos. Não podemos confiar. Os filhos são nossos, não são nossos. Não é assim? Se alguém faz alguma coisa com o nosso filho, a gente não vira leão? Vira, irmãos. Se alguém tocar no fio de cabelo de um filho nosso, a gente se vira leão, vira leoa. A gente não deixa. Amém? Por que que a escola acha que pode se meter na vida do meu filho? Eu viro leoa também. Você está entendendo, meu irmão? Está entendendo como é que estão as coisas? As coisas estão ficando estranhas. As coisas estão ficando estranhas. Por isso que nós temos que pegar os nossos filhos e dizer, não, aqui é assim, ó. Isso é assim, acessado. Ter tempo para sentar com os filhos, e isso que eu estou falando, eu fiz muito, sentar para ver o que está vendo na televisão. Depois desliga a televisão e diz, você acha que isso está certo? Isso eu fiz muito, irmãos. Escuta aqui, isso aqui está certo? Isso aqui é a que ensina a palavra de Deus? Sempre fui muito chato, irmãos. Sempre fui. Eles sabem que eu sempre fui muito chato. Sempre fui. Com todos os três. Sempre fui muito chata. Sempre peguei no pé. Sempre peguei no pé. Tenho a minha consciência tranquila. Porque sempre ali em cima. Porque era eu que ficava com eles. Amém? Sempre em cima. Sempre ensinando. Sempre de antena ligada. Sempre. Amém? E é isso que nós temos que continuar fazendo, né? Porque nós estamos vivendo em outro tempo. Amém? Que eu vou deixar pessoas tocar no meu filho. Não vão. São meus. O Senhor deu para mim. Eu que tenho que ensinar. Eu é que vou dar conta deles. Aquilo que eu ensinei. Vocês estão entendendo, queridos? E isso faz parte da sabedoria. A pastora já saiu ali do texto? Não. Isso faz parte da sabedoria. Isso a gente recebe quando a gente tem tempo de parar diante do Senhor. Ler a sua palavra. Buscar o Senhor. Gente, o livro de Efésios ensina tudo o que nós precisamos saber. Com relação a marido, a filho, a mãe, a pai, a empregado, a patrão. Tudo. Como nós devemos agir. Amém? E depois que ele ensina tudo, ele vem com o capítulo da armadura de Deus. Amém? Porque não é fácil.
Não é fácil. Então, toma aqui, ó, se revista de tudo e por último você pega a oração como arma. Amém? Pega a oração como arma e vai trabalhar. Vai trabalhar. Amém, queridos? Vai trabalhar. Nós precisamos ter entendimento que nós colocamos uma alma no mundo. É uma alma que pode se perder como qualquer outro. E por isso nós precisamos tomar as rédeas, o controle da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Amém? E podemos. Olha a vida de Eliseu. Olha este homem. Amém? Que Deus tinha intimidade com ele na hora do seu, ali em oração. Quantas vezes Deus disse para ele, olha só meu amigo, o rei da Síria está tramando isso aqui. Vai lá e avisa meu servo. Aí o rei falou assim, meu Deus, eles descobrem tudo. Qual dos nossos aqui é o X9? É o dedo duro. Aí outro, não tem ninguém dedo duro aqui não, meu Senhor. É Eliseu. Que tudo que tu falas, o Senhor fala para ele. Onde está este homem? Então vamos lá com a tropa pegar este homem, um único homem, vamos lá com a tropa. Amém? Mas o Senhor é poderoso para mandar cavalos e carros de fogo. Amém? Nós temos armas espirituais, irmãos. Nós temos armas espirituais porque nós somos espirituais. Nem tudo que acontece na nossa vida, irmão, é normal, é natural, só que nós botamos tudo no âmbito natural, esquecemos do espiritual. Amém? Não podemos, irmãos. Nós precisamos investigar as coisas. Coisas que estão claras, que acontecem na nossa vida, que está fora da nossa promessa, que está fora daquilo que já é nosso. Amém? Será que essa doença é de Deus? Que doença que é de Deus, irmão? Que doença que é de Deus? Irmão? Ah, Deus está querendo me ensinar alguma coisa. Eu pergunto, então Deus é pior que você. Porque quem que tem coragem de botar uma doença no filho para lhe ensinar alguma coisa? Quem é que tem? Amém? Agora, Deus pode usar a doença para te ensinar alguma coisa, isso é outra coisa. Agora, Deus não te colocou doença para te ensinar alguma coisa. Está entendendo a diferença? Na enfermidade, Deus, você está ali enfermo, Deus pode te ensinar algumas coisas. Mas não foi Deus que te botou enfermidade para te ensinar alguma coisa. Amém, irmãos? Porque Jesus não ia morrer pelas nossas enfermidades, levar sobre si as nossas enfermidades, para depois dizer, toma aqui, Márcio, de novo. Não servimos a um Deus esquizofrênico, irmãos. Amém? Nosso Deus é bem lúcido. Amém? Então, quer dizer, isso que eu quero passar para vocês hoje. Nós temos algo poderoso, nós temos algo sobrenatural, nós temos a presença de Deus, nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Amém? Então, vamos viver como se a palavra de Deus fosse verdade. Já dizia Kenneth Hagin. Vamos viver como se a palavra de Deus fosse verdade. Vamos fazer, vamos tentar. Aí a gente vai descobrir que ela é a verdade. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. Tenho certeza que você acabou de assistir uma live poderosa, que falou grandemente no seu coração. E se você colocar cada princípio que você aprendeu nessa live em prática, a sua vida vai ser transformada. Amém? E eu quero te pedir nesse momento, você que está aqui assistindo essa live, se aqui embaixo no seu televisor o inscrever está de vermelho, aperte, porque você ainda não é inscrito no nosso canal. E que eu estou te pedindo para se inscrever no nosso canal, porque tem mais conteúdos poderosos como esse. Não somente para mulheres, como você acabou de assistir com a pastora Isabel, mas nós também temos conteúdos com o pastor Jorge Alves, com o pastor Dan Alves, que vai abençoar a sua vida. Nós temos conteúdos para jovens, para alcançar toda a faixa etária e toda a família, porque o nosso intuito e o nosso desejo é abençoar famílias. Nós não estamos aqui para fazer o nome de uma instituição conhecida, mas para fazer o nome de Deus conhecido. Eu também quero te pedir mais algumas coisinhas. Você curta essa live, dê o seu like,
Porque quando você curte essa live, o YouTube entende que é importante, que foi bom para você. E se foi bom para você, então você curte essa live. Compartilhe essa live. Aqui é onde você aperta no compartilhar, tem a parte de copiar link. Copie esse link. Envie esse link para sua mãe, para sua amiga, para sua parente, para alguém que você sabe que vai abençoar a vida dessa mulher, para que assim a gente possa espalhar essa poderosa palavra de Deus e termos vidas, famílias transformadas através de mulheres que influenciam, mas influenciam debaixo da presença de Deus. Para que esse programa vá ao ar toda semana, nós, como instituição, como igreja, como pessoas, nesse mundo, tudo que se faz de importante, com qualidade, envolve-se um valor, uma quantia a ser gasta. E nós queremos que você fique à vontade nesse momento. Se essa palavra, se essa live tocou o seu coração e você deseja abençoar o nosso ministério, vai entrar agora na sua tela o nosso Pix. Fique à vontade. Deixa Deus tocar no seu coração, aquilo que você achar que deve dar, você dá. E se você nesse momento não tiver nada para dar, mas se você quer nos abençoar com a sua oração, orando por nós, protegendo o nosso ministério, protegendo os nossos pastores, nós ficaremos muito felizes e gratos a você. Amém? E toda segunda-feira, às 9 horas da noite, nós estaremos aqui com essa palavra poderosa voltada para mulheres. Você é mulher que precisa, que sabe que existe alguma coisa ainda que te impede de fluir em Deus, fluir no Espírito, de ser aquilo que Ele te criou para ser. Esteja aqui conosco toda segunda-feira às 9 horas da noite com a pastora Isabel. E claro, compartilhe com outras mulheres, compartilhe com outras pessoas, para que mais mulheres, assim como você foi abençoada hoje, seja também abençoada. Até semana que vem, às 9 horas da noite, aqui no nosso canal no YouTube, Presença Church.